preocupou-se com os pobres, trouxe paz aos aflitos. Boa noite a todos. Vou recorrer um pouquinho da água, porque eu estou um processozinho assim, desafiador durante a semana. Não sei se foi por causa do tema que eu escolhi, mas me pegou um pouquinho aquela gripe, aquela sinusite, mas graças a Deus eu estou me recuperando. Então pode ser que a minha voz não esteja tão boa e às vezes eu dei uma tossidinha, mas não é um processo, acho, obsessivo, tá? Espero que não. Vamos lá. O tema que eu achei conveniente trazer dessa vez foi sobre processos obsessivos à luz do Espiritismo. E aí tem duas perguntas para a gente iniciar. Quais são as qualidades dos seus pensamentos? E a outra, como os sentimentos negativos têm impactado a sua vida? Porque quando a gente pensa em obsessão, processo obsessivo, a gente imagina muito que são, né, espíritos, principalmente espíritos, e que vem influenciando a gente o tempo todo, atacando a gente, e aí a gente acaba criando um pouco essa visão. E a gente vai ver com o decorrer do estudo que não é muito bem assim, tá? Nós vivemos num mundo de relações visíveis e invisíveis. Tá dando para me ouvir? Tá. O pensamento, ela é a força criadora e campo de sintonia. Nem toda dificuldade emocional é obsessão, mas toda obsessão nasce de um desequilíbrio moral e mental. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade. A gente já descaracteriza de cara aqui aquela coisa do, meu Deus, obsessor, obsessor. Os espíritos, eles influem sobre os nossos pensamentos e atos mais do que imaginamos. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Na hora de distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom espírito, deverá estudar o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Então, às vezes a gente fica aquela pergunta, esse espírito que está querendo se comunicar, que eu estou achando que eu estou tendo uma intuição, uma comunicação, ele é do bem? Ele não é? Você tem que sentir o que aquela mensagem que ele está querendo te dar está gerando para você. Porque podem ser mensagens geradas de formas diferentes para pessoas diferentes. A mesma mensagem, melhor dizendo, emitir uma emoção, um sentimento diferenciado. E aí o que é verdadeiro ou não? Aquele espírito está direcionado a você. Então você tem que usar a força da sua mente e do seu sentimento para entender se ele está sendo para o lado bom. Porque só os bons espíritos, eles aconselham para o bem. E o bem é baseado no que você está percebendo, né? É muito individual. Os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, para que soframos como eles sofrem, simplesmente pelo fato de não poderem suportar que haja seres felizes. Promovem sofrimentos que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. E agora? Vou voltar. Então, a gente entende que muitas vezes os espíritos sofredores, eles têm, a gente não tem, a gente encarnado ainda tem, né, gente? Aquele processo de inveja, que não, de uma certa forma você acaba não querendo, mas não quer que o outro evolua, que você mude. Os espíritos também têm isso. Então, eles acabam por não querer ou não suportar a alegria e a felicidade do outro, ele acaba passando por esse processo também, por afinidade. E Deus permite que os espíritos imperfeitos nos excitem ao mal, para que possamos evoluir através da prática do bem e da fé. Deus não é misericordioso? É. Mas, mesmo assim,
permite que espíritos menos felizes se aproximem para que eles evoluam e, principalmente, para que nós possamos evoluir. Porque, na verdade, a nossa sintonia o atraiu. Então, se eu estou com a minha sintonia baixa, negativa, eu estou atraindo. Se eu estou atraindo, eu preciso evoluir. Me melhorar. Deus nos confiou o livre-arbítrio, que nos dá o poder de escolher quais influências serão exercidas sobre nós. O homem pode eximir-se da influência dos espíritos do mal, visto que tais espíritos só se atraem através da sintonia do desejo ou do pensamento. Então, Deus é maravilhoso, nos dá o livre-arbítrio, que são as nossas escolhas diárias, e que nos dá essa questão da influência do mal, do espírito do mal, através, como a gente falou, da sintonia do desejo. Então, eu posso escolher com quem eu vou me afinizar. É daqui? Será? Com quem eu vou me afinizar. Isso está baseado em tudo que a gente vivenciou. E não é só nessa vida. A gente também traz as coisas do passado e que muitas vezes é onde mora a dificuldade da gente interpretar e entender as nossas emoções, os nossos sentimentos, que estão se afinizando com alguns obsessores nesta vida. Podemos neutralizar as influências dos maus espíritos praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Mais uma vez a gente vê que fora da caridade, né, não há salvação. E o porquê? Quando a gente pratica a caridade, a gente está deixando de ver só o nosso lado, só os nossos problemas, nossos desafios, e aí a gente está amando, a gente está servindo, a gente está modificando a nossa energia de só pensar em problema, em doenças, em coisas financeiras, e a gente acaba expandindo a nossa moral, o nosso pensamento, a nossa energia, e vai afastar também os maus espíritos. Quando experimentamos sensações de angústia, ansiedade ou íntima satisfação, sem conhecermos a causa, é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou daqui com eles estivestes durante o sono. A gente volta a falar na questão das vidas passadas, ou até mesmo das coisas que a gente vivencia na infância, que a gente não tem, às vezes, lembrança, fica no subconsciente, e através de sonho, através da nossa energia, da nossa vibração, do que a gente está sentindo, que às vezes a gente não tem a lembrança, mas a gente sabe, tem as emoções guardadas. O que eu estou emanando dessas emoções é que vão atrair. E muitas vezes também através do sonho. Porque a gente se desprende e vai vivenciar e vai relembrar algumas coisas, boas ou ruins. É muito importante um adendo aqui, a gente na hora de dormir, acho que isso foi até Chico Xavier que deu uma lição para a gente. Antes de a gente dormir, quando a gente fizer a nossa prece, a gente pedir para que os nossos anjos guardiões nos encaminhem para lugares bons, produtivos, e nos proteja durante o sono. Isso é muito importante, tá? E um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Ele identifica-se com ele a fim de atuar em conjunto. Então, muito cuidado. A gente vai ver os tipos de obsessões, processos obsessivos, mas existe uma influência muito forte, sim, porém, sempre tem o encarnado sendo responsável, tá, por todo o processo. O espírito não atua de forma sozinha o tempo inteiro, por nós. Então, não podemos jogar essa culpa, tá, e essa desculpa em cima deles. É possível alguém, por si próprio, se libertar da dominação dos maus espíritos, desde que com vontade firme o queira.
o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores é cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dar às sugestões e mostrar-lhes que perdem tempo. Então, se eu tenho um processo obsessivo, está lá me instigando a brigar com meu esposo. Eu estava num processo desafiador, tá? Instigando a brigar por qualquer coisa. Às vezes o negócio acordava, estava sol, eu brigava. Às vezes estava chuva, eu brigava. Aquela coisa mesmo, você sentia que não era muito você. Quando você para e muda a sua vibração, a sua sintonia, começa a ressignificar e percebe que não está legal aquilo, e você começa a tomar atitudes diferentes, formas de falar diferentes, é impressionante que realmente a gente acaba cansando um pouco, que a gente não começa a ser, não ia. E essa sintonia já não está casando com a minha, porque eu quero a sintonia de briga, o espírito obsessor. E aí a gente muda o nosso padrão vibratório, o que acontece? Eles se cansam e se afastam. Então, é mudando em nós que eles vão se afastar e também vão mudar. Porque a gente pode também criar essa questão do aprendizado para eles. A prece é poderoso auxílio na cura da obsessão. Porém, é indispensável que o obsediado faça o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, a gente tem que orar pedindo o discernimento, a clareza do que eu estou fazendo de errado. Agora, só orar vai mudar alguma coisa? Não. Só orar, não. Não adianta eu ficar aqui no centro espírita orando o dia inteiro, aí chegou lá fora, vou para o trabalho e começo todo o meu processo obsessivo de novo. Ou chego em casa, é aquela alavanche de problemas. Eu não estou mudando em mim. Então, a oração, ela dá a conexão com o alto para que a gente possa ter um entendimento, a intuição, a inspiração, para que a gente possa mudar. Porque tem o livre-arbítrio, senão, gente, estava fácil, né? A gente ia lá, igual muitas vezes, não querendo falar mal, mas só um adendo. A gente, às vezes, vê a situação, você pecou, vai lá, reza não sei quanto, não faz não sei o quê, e acabou. Tá limpo, está ótimo? Não é bem assim. A oração vai ajudar, nos conectar. Mas é a mudança diária. A gente tem que transformar o nosso dia a dia. O relógio está certo? É até 8h30, né? Meu Deus. Como pode melhorar? Vamos lá, vamos adiantar. Domínio persistente de um espírito sobre outro pela afinidade de pensamentos. Isso é obsessão. É você ter um domínio de um espírito sobre o outro, seja encarnado ou desencarnado, pela afinidade dos pensamentos. E os tipos de obsessão? Nós temos a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. São os 3 tipos principais de obsessão. Na obsessão simples, existe aquela inspiração persistente, pensamentos negativos repetitivos, e a pessoa, ela percebe a influência, tá? Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso. E este não se disfarça. Podem incluir-se os casos, obsessões físicas que constituem nas manifestações através de pancadas ou outros ruídos. E muitas vezes também aqueles pensamentos, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Às vezes você nem sabe de onde está tirando aquilo, mas aquilo fica aquele pensamentozinho. Você tem consciência de que aquilo muitas vezes não é seu, mas você está tendo aquela influência. É uma obsessão simples. Outro fato que aconteceu comigo, gente, vou ter que dar esse exemplo hoje. Eu fui tomar banho de manhã, aí eu comecei a pensar numa situação que eu preciso resolver, que tem muito a ver com coisas do passado, e eu precisava tomar uma atitude, uma decisão, e eu estava conversando comigo no chuveiro, que eu tinha que tomar a decisão hoje. Não, porque eu tenho que tomar a decisão, se eu vou falar assim, assado, do nada, o meu chuveiro começou a fazer um barulho. Eu falei, gente, o que é isso? Não é possível. Eu falei, meu Deus, minha palestra de hoje. Aí eu olhava para o chuveiro lá, uma pressão assim, fazia uma pressão assim, de cima para baixo, por dentro do chuveiro. Eu desliguei o chuveiro e falei, não é possível.
Falei, não é possível. Eu lembrei do tema da palestra. Falei, será que não é para eu falar nada disso hoje? Aí eu lembrei da palestra. Falei, meu Deus, vou ligar o chuveiro de novo. Quando eu ligo o chuveiro, explodiu o chuveiro, saiu água para tudo quanto é lado. Enfim. Aí meu marido, não, mas esse aparelho dá esses problemas mesmo. Eu falei, eu sei, dá sim, tenho certeza. Mas tudo bem, vamos passando. É a nossa sintonia, é a nossa vibração. Coincidência ou não, foi no momento exato que era algo muito profundo que eu precisava resolver. E eu tive essa percepção. E na fascinação? A fascinação já é uma ilusão mental. Aí já começa a atuar um pouco mais profundamente, principalmente na nossa mente, tá? A gente perde um pouco o senso crítico. E também a gente acaba rejeitando um pouco as orientações. Então, na fascinação, ele tem consequências mais graves, pois é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. E que, de certa maneira, ele paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Então, a gente acaba criando... O espírito começa a dominar um pouco mais a nossa mente e a gente fica fascinado pela ideia e não percebe que está sendo muito manipulado. A gente vê um exemplo, às vezes, um ambiente de trabalho, e a gente tem aquela sensação de estar sendo perseguida, de estar sendo, poxa, a pessoa está me querendo, não é possível que tudo que eu faço, a pessoa está querendo me derrubar, está querendo uma perseguição. Muitas vezes acontece isso, através da questão da fascinação. Tá? Um processo obsessivo de fascinação, que já é um processo um pouquinho mais complicado. E o mais complexo é o de subjugação. Pode gerar comportamentos autodestrutivos, impulsos difíceis de controlar, domínio moral ou físico. Tá? É uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. O paciente fica sob um verdadeiro domínio. Existem momentos. Por que eu falo momentos? Porque todos nós temos a capacidade de, a qualquer momento, ter o nosso autocontrole. Só que existem influências muito fortes, tá? Porque nós abrimos a brecha, abrimos a porta e a sintonia com eles, fomos nós. Tá? E aí, realmente, eles interferem em ações, inclusive físicas. Vocês já devem ter visto alguma situação da pessoa, inclusive crimes hediondos, às vezes, gente, eu não sei o que eu fiz, eu não tenho noção do que foi feito. As pessoas, às vezes, não lembram o que fizeram. É um processo, muitas vezes, de subjugação. Esse processo obsessivo de subjugação. Ela está realmente, naquele momento, pode estar sendo influenciada e dirigida ali, de uma forma bem consciente aí, pelo espírito. Tá? É um dos processos mais graves de obsessão. E causas da obsessão. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Caráter, quando tem exemplos, vingança, inveja, só pelo fato de ele sofrer, tem prazer em ver o sofrimento e se aproveitam da fraqueza moral. Então, o espírito obsessor, ele tem essas características. Com ele, tá? De vingança, de inveja, só pelo fato de ele sofrer e ele não quer ver ninguém bem. E esses outros que a gente falou ali, prazer, e se aproveitam também da fraqueza moral que ele tem. Provar ao espírito que não está sendo iludido e nem enganado por ele. Deixa eu só ver. Meios de combater a obsessão. A gente provar o espírito que não está sendo iludido e nem enganado por ele. Então, é a gente ter consciência do nosso autocontrole, o nosso domínio. Tá? Cansar-lhe a paciência, mostrando ser mais paciente que ele. Então, quando a gente perceber que está com um processo, o que a gente tem que fazer? Cansar, fazer o inverso. Se ele está me instigando a brigar com meu marido, e eu estou começando a perceber que é algo que está estranho na minha mente, eu tenho que começar a fazer o quê?
mudar o padrão, meu padrão vibratório e as minhas atitudes. Eu vou começar a olhar meu marido de forma diferente, eu vou começar a elogiar, eu vou começar a tentar falar coisas boas, vou proteger o meu lar, para que eu possa mudar a sintonia. E aí ele vai cansar e vai se afastar. Porque eu já não vou dar a simbiose energética para ele, o alimento que ele precisa. E das duas, uma, corre o risco também dele acabar sendo doutrinado por você. Pelo bem, pelo amor, pelo exemplo. A gente também pode acabar sendo um doutrinador indireto. E solicitar assistência ao seu anjo protetor, bons espíritos simpáticos. É o que a gente falou aqui ainda agora, principalmente através do sono, do sonho, tá? Então, assim, pedir sempre ao seu anjo protetor para que te guarde, para que te proteja, te livre de qualquer tipo de influência, de obsessão. E tratar o espírito obsessor com severidade e benevolência. Orar por ele, tá? A gente ter benevolência com o espírito. A gente é difícil às vezes, porque a gente querendo ou não está sofrendo uma influência. Mas a gente entender que é um ser que está precisando de luz. Assim como nós temos as nossas dificuldades, os obsessores têm as deles. Que a gente possa ter compaixão, orar por ele. Pedir para que ele, quando a gente perceber que está tendo alguma influência, amigos de luz possam envolvê-los, possa levar para uma casa espírita, para uma reunião mediúnica, para um tratamento de fluidoterapia, que fluido não é só para quem está aqui físico, é para o espiritual também. Tá? E orar sempre. Como se instala a obsessão? Pensamentos repetitivos negativos, emoções desequilibradas, afinidade vibracional. Afinidade vibracional, se eu estou pensando só coisa negativa, se eu estou só... Gente, a gente está num processo muito complexo hoje. Porque é 24 horas por dia no celular, né, na televisão, é no mercado, é no trabalho, é na rua, enfim, até nas casas, né, que a gente vai. É o tempo todo a gente falando muito sobre negativo, sobre as coisas ruins, sobre as coisas erradas. Que vibração eu estou criando com isso? O que eu estou alimentando na minha mente? O que eu estou ativando lá nos meus subconscientes com cada palavra, com cada ação, com cada atitude? Aí você vai no mercado, a pessoa não tem paciência, vai no trânsito, não tem paciência. Se afastem dos lugares, de pessoas, de coisas que te tragam um desequilíbrio e que, para mim, é diferente do que para você. Às vezes eu posso estar no baile funk protegida. Às vezes eu posso estar dentro de uma igreja e não estar bem. Então, o que naquele momento você está precisando? Você tem que saber. E não a gente, aqui está cheio de espíritos de obsessores. Espera aí, mas você está aí por quê? Quer ver um lugar péssimo para obsessão? Bebida. Lugar de drogas. Quais tipos de afinidade você vai ter ali dentro? Estou falando de forma excessiva, né? Não é a gente ir lá num lugarzinho, tomar um vinho, uma cervejinha ali. Enfim. Mas é tudo que tem um padrão vibratório negativo, é muita influência espiritual. É absurdamente. Se a gente pudesse enxergar através de uma televisão, o que tem de influência é assustador. Então, é onde eu quero escolher estar e vibrar. Aproximação espiritual e troca energética contínua. A obsessão, ela não é um castigo. Segundo o livro Céu e Inferno, é um processo educativo, instrumento de reajuste espiritual. E o obsessor também sofre. Ambos precisam de esclarecimento e amor. Tá? Então, a gente precisa entender que existe uma afinidade que nós criamos, nós estamos atraindo, mas existe também um processo de reparação. Que não é por acaso que aquele espírito está ali com a gente.
Não é só pela sintonia da energia da vibração, mas é porque eu preciso aprender algo ainda, que eu estou emanando ainda na mesma frequência dele. É onde a gente tem que... O que eu tenho que mudar em mim, meu padrão, não só de vibração, mas de conduta do dia a dia. Para que eu afaste os espíritos negativos e se aproximem os espíritos bons. Formas de tratamento e libertação. Reforma íntima. Então, agora a gente vai falar sobre os tratamentos que a gente pode estar usando para se livrar aí das obsessões. Reforma íntima. A mudança real de atitudes. Vigilância dos pensamentos. Evangelho vivido, não apenas estudado. Então, a gente precisa entender que somos seres, né? Não somos seres ainda evoluídos. Acredito que não tenha nenhum ainda aqui, né? Não vou dizer que todos não somos, mas estamos em processo de evolução. Temos nossos desafios, temos nossos medos, nossos erros, que a gente precisa trabalhar. A reforma íntima, a gente precisa entender o que ainda me faz mal. E a gente, às vezes, tem muita dificuldade, porque a gente quer sempre se espelhar no outro. Ah, mas porque fulano faz isso, por que eu não posso fazer? Ah, porque Beltrano faz isso, por que eu não posso fazer? Mas te convém? Será que para você fazer aquilo é bom? Bate com o que você precisa aprender? Com o que você precisa vivenciar? Cada um é individual. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua evolução. Cada um tem o seu processo. E a gente, às vezes, também quer dominar o outro. A gente, pior que isso, né? A gente quer que o outro haja, pense, faça, sinta como nós. Cada um dá o que pode. Processo evolutivo é individual. Quer ver mãe, quer dominar o filho o tempo inteiro, 24 horas por dia. Sabe-se lá se você que não está errada, só porque você tem um cargo de confiança de mãe nessa vida? E aí? Será que o seu filho não é mais evoluído, está mais evoluído e está fazendo o que veio para te fazer aprender? Então, a gente não tem como julgar isso. É difícil? É, porque a gente é controlador, a gente é dominador, a gente acha que é só essa vida que importa. E quando a gente se aprofunda na reforma íntima, no estudo, aí, gente, o bicho pega. Porque a gente estava até falando sobre isso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sofre. Porque a gente vai criando consciência. E aí não tem mais desculpismo, vitimismo, nada do ismo. Porque ou a gente encara, ou a gente é massacrada. Não tem mais mimimi. E quando você fica de mimimi, ainda vem e te mostra, como se fosse um filme, vai passando. Ai, que legal, fiz isso. Ai, Jesus, me perdoa. É por aí. Mas é muito bom. Porque a gente tem a capacidade de entendimento. Porque quando a gente não consegue essa reforma íntima e o entendimento, a gente só sobrevive. E aí? Vamos perder uma existência? Que está tão difícil, gente, de reencarnar. Estamos vendo aí, né? Estão tendo que preparar robô porque ninguém quer reencarnar. O povo não quer ter filho. Imagina, quanto está na fila lá para reencarnar? E a gente está aqui e muitas vezes está perdendo a oportunidade. Porque eu não quero enxergar. Prefiro ficar assim na cegueta. Não, está na hora da gente enxergar assim. Tirar as vendas dos olhos. Pode ser que você pode estar com 90 anos aqui. Nunca é tarde. Se você está vivo, é porque você ainda tem algo a aprender. Algo a fazer. Deus não coloca ninguém aqui à toa de brincadeira, não. No dia que Ele quiser, Ele leva. Não é assim? Evangelho no lar. Criar um campo vibratório de proteção, harmonia,
harmoniza o ambiente doméstico. Isso aqui é fantástico. Sentiu que está com a energia estranha em casa, começa a fazer o evangelho no lar, gente. Já é para a gente fazer direto, né? Mas, se não está fazendo, passa a fazer e percebam como a energia do lar vai mudar. É impressionante. Quem não souber fazer, de repente tiver dúvida, pode chamar a gente para poder a gente explicar. Prece consciente, não mecânica e sim sentida, sincera e confiante. Passe espírita, reequilíbrio energético, não substitui a mudança moral. Não adianta sentar aqui e tomar o passe, opa, estou ótima, já estou perfeita. Não, é a mesma questão da prece. Você está tendo aquele momento de energização, você está tendo aquele momento de refazimento, mas para você ganhar força e caminhar. Levanta e anda. Não fica sentado parado, né? Palestra pública e estudo doutrinário, promove conscientização espiritual e moral, atendimento fraterno e desobsessão, esclarecimento ao encarnado, acolhimento ao espírito obsessor. A gente tem trabalho na casa de desobsessão. Então, se algum dia alguém não estiver legal, tiver com alguma situação, pode também estar trazendo, fazendo um atendimento fraterno. Tem o atendimento de fluidoterapia também, dos passes, palestra, livros, estudo, caridade, almoço. Eita, fiz propaganda de tudo agora, hein? E a observação importante, o espiritismo não substitui tratamento médico, tá? Atua como forma complementar, porque muitas vezes a obsessão ela gera o desequilíbrio emocional, que vai gerar o desequilíbrio mental e físico também, porque muitas doenças são psicossomáticas. E aí, 99%, né? Às vezes vai precisar, sim, do atendimento médico junto com a terapia espiritual, junto com a oração, junto com o evangelho, junto com o passe. Enfim, gente, faça o pacote completo. Se possível, até uma terapia para poder autoconhecimento e buscar coisas que, às vezes, a gente sozinho não enxerga. O terapeuta está aí para isso também. Nos ajudar a tirar as vendas dos olhos. Não é que a gente também tem que saber enxergar tudo, não, porque a gente é falho. O amor como terapia que cura. Segundo o livro Loucura e Obsessão, o perdão dissolve vínculos obsessivos. O amor desarma o ódio e a caridade eleva a vibração. A obsessão cede quando o coração se ilumina. Então, qual é o principal chakra e órgão que a gente tem que cuidar? É o cardíaco, o coração. É onde tem as nossas emoções, os nossos sentimentos, as mágoas, enfim, tudo. E, na verdade, né, o coração, a gente fala de chakras, que é o centro de força, não é o tema hoje, mas tem a ver com a energia, com a vibração. É o quarto chakra, que fica no meio, entre a parte, os três ligados à parte mais espiritual, e os outros três que são mais físicos. Chakras mais físicos, tá? Vamos cuidar do coração. Perdão, amor. Obsessão é um fenômeno espiritual, psicológico e moral. Não se vence com medo, mas com esclarecimento. A libertação começa dentro de nós. A partir de hoje, ninguém mais vai ter medo de ser obsediado. Concordam? Porque, na verdade, o nosso maior obsessor somos nós mesmos. É triste, mas é verdade. Então, a gente tem que começar a pensar como eu vou tratar do meu próprio monstro, dos meus desafios, dos meus desafetos. Porque quando eu mudo, as coisas mudam. Se eu quero que o outro mude, se eu quero que um filho meu mude, se eu quero que meu marido mude, se eu quero que uma pessoa que está no meu trabalho está me perseguindo mude, eu tenho que mudar a minha forma de ver, de enxergar, usar amor, usar perdão, tratar bem, mudar o padrão. É
fantástico. Às vezes você não vai falar nada e tudo vai mudar. Vou dar um exemplo bobo aqui, que meu marido mandou para mim, que eu estava num pé de guerra danado, porque é muita obsessão. Essas semanas eu estou sofrendo que só Deus. Mas é para colocar à prova a palestra. E eu falei, gente, eu não estou aguentando mais. E eu brigando com ele o tempo todo, não é possível, meu marido. Gente, você olha para minha cara, você rosna. Eu falei, meu filho, eu não sei o que está acontecendo. Enfim, aí ele foi e me mandou uma bobeira de um vídeo que a mulher estava assim, em pé de guerra, por causa de escova de dente. Problema de escova de dente. Aí ela virou e falou assim, hoje é o último dia, eu não quero mais. Eu não estou aguentando mais. Aí foi, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando ele chegar, vou jogar fora a escova dele, parará, parará. Depois ela foi e pensou, não vou fazer isso não, né? Vou estragar meu casamento por causa de uma escova. Aí ela foi, mandou a foto da escova e falou assim, aqui, ó, mais uma vez, né? A escova está molhada, mas está guardada. Aí ele riu. Não falou nada, ela não criticou, não falou nada, só brincou. Enfim, daí para lá, ele nunca mais deixou a escova largada. Resumo da história. A gente cria um pé de guerra e muitas vezes é a nossa forma de agir. Eu sei que depois disso, que foi anteontem, meu marido hoje já acordou, quando eu olhei, ele tinha arrumado a cama. Eu mandei foto para ele, aproveitei a oportunidade, falei, adorei a presente. Fiquei feliz de ver a cama arrumada. Ele, está vendo? Eu lembrei da escova. Aí eu corri lá, estava no meu trabalho, cheguei lá, vi que o garoto estava vendendo umas tortas lindas, maravilhosas. Eu não podia comer a torta, porque eu estou toda alérgica. Eu olhei para ele e falei assim, agora ele merece um pedaço de torta. Ele levei o pedaço de torta, botei em cima da mesa, ele olhou para mim, que isso? Eu falei, uma torta. É para mim? Eu falei, para você, tá vendo? Olha a escova. Aí ele, gente, ficou todo feliz a vida comendo aquela torta maravilhosa, mesmo eu não podendo comer. Então, assim, olha que bobeira, mas eu mudei o padrão e ele mudou o padrão vibratório. É uma coisa assim, simples. E eu estava tendo uns desgastes assim, energéticos absurdos, por bobeira, coisas bobas. É um exemplo bobo, mas que a gente pode aplicar isso em tudo na nossa vida. Em tudo. Então, assim, é olhar para a situação, o que eu posso mudar? Está ruim assim, eu vou fazer diferente, eu vou mudar, vou melhorar, para poder o negócio melhorar. E vai melhorar. Se depois vocês me encontram na rua e vão falar, vamos fazer o teste e me vão falar. Então, ninguém obsidia ninguém. Aí. Ninguém obsedia sem permissão vibratória. Se liberta sem transformação interior. Agora tem 10 minutinhos? Oh, beleza. Vamos fazer uma dinâmicazinha, tá? Dá para desligar um pouquinho as luzes? Porque eu quero que todo mundo feche os olhos. Podemos? Desligar. Deixa só umazinha aqui na frente. Para eu poder enxergar. Pode até desligar tudo. Pode desligar tudo. Pode desligar tudo, pode desligar tudo. Pode. Tem aqui para ler. Dá para ler. Agora a gente vai fazer uma dinâmica. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos. E vamos imaginar que cada um de nós está lá no plano espiritual. Estamos ainda lá, planejando a nossa reencarnação. Vamos fechar os olhos. Estamos lá, conversando com Jesus sobre a nossa reencarnação na Terra. E aí, a gente vai trazer uma mochila. Só que essa mochila, ela está vazia. Ela está vazia. Então, nesse momento, a gente está reencarnando. E aí, você vai olhar para a sua vida e vai começar na infância. O que você for lembrando, vai passando pelas fases da sua vida. Vai lembrando das mágoas, dos ressentimentos. Lembra de algum processo que te gerou culpa, arrependimento, raiva, tristeza. Cada uma dessas, agora, você vai pegar uma pedra do tamanho da dor que você tiver, se for tristeza, se for raiva, se for mágoa,
E vai colocando pedras nessa mochila, que são essas histórias de vidas que a gente viveu desde a infância. E vamos colocando dentro dessa mochila. Cada situação difícil da vida vai colocando mais peso na nossa mochila. Agora, você imagina essa mochila nas suas costas. Cada mágoa é uma pedra. Cada culpa é outra pedra. Cada ressentimento é mais uma pedra. Depois de anos carregando tudo isso, como essa mochila está? Pesada, né? Está bem pesada. E muitas vezes as suas dores físicas, emocionais, estão atreladas a esse peso que você está carregando durante toda essa vida, nessa mochila. Quando mantemos essas pedras dentro de nós, nossa vibração vai ficando mais pesada. E espíritos que também carregam dores e ressentimentos acabam se aproximando por afinidade. E com essa afinidade, isso gera ainda mais peso, mais sofrimento. Porque além de você, tem diversos espíritos sendo carregados ali junto, sugados pela sua vibração, sua energia. Mas essa mochila, ela pode ser esvaziada. E agora eu convido vocês a pegar cada pedra dessa e começar a tirar. Mas você não vai simplesmente pegar a pedra e jogar. Quando você pegar uma pedra, você vai pensar: eu estou perdoando essa situação ou essa pessoa, e tira a pedra. Eu estou agora pegando outra pedra e compreendendo aquela situação, aquela pessoa. E aí você tira essa pedra porque você já compreendeu. Agora eu vou pegar outra pedra e vou orar. Orar para esses que me atormentam, que me tiram do meu eixo, do meu prumo. E aí eu vou tirar mais uma pedra, mais um peso. Agora eu vou pegar uma outra pedra de tudo que eu fiz de mal e vou pensar em como eu posso fazer o bem. E quando eu penso em como eu posso fazer o bem, através das minhas ações, das minhas falas, das minhas atitudes, inclusive de bens materiais, eu tiro mais uma pedra da minha mochila. E agora, a pedra maior é a pedra do ódio, que a gente vai tirar olhando para ela, seja por situações, pessoas, coisas que nos geram, e nós vamos transformar essa pedra e jogá-la fora através do amor. E principalmente iniciando um amor próprio. Porque ninguém consegue amar ninguém se não se ama. Vamos agradecendo pela oportunidade que Deus nos dá, através dos desafios, dos processos obsessivos e das nossas sintonias negativas, adquirindo pedras, mas tendo oportunidades também de desfazer, de diminuir o peso através dos ensinamentos do Cristo. Nós tiramos uma pedra dessa mochila, várias pedras dessa mochila. E com isso, a gente sente agora mais leveza. A gente percebe que até as nossa coluna, nossa sustentação, nosso peso das pernas, o nosso peso do coração, o nosso peso do pensamento, da mente, está sendo esvaziado. Nós estamos nos sentindo mais leves.
Porque perdoamos, libertamos, amamos, oramos, confiamos, entregamos. E, principalmente, trabalhamos a forma como estamos vendo a nossa vida, olhando sempre para um lado bom. Que a gente possa ter essa reflexão sendo utilizada em cada momento da nossa vida que a gente sentir que está pesando e carregando pedras desnecessárias. Que a gente possa perceber o peso emocional, o peso físico mesmo. E parar, orar e começar a ressignificar e tirar cada pedra conforme fizemos nessa simples dinâmica. Talvez não possamos mudar o passado, mas podemos decidir hoje quais pedras ainda valem a pena continuar carregando. Essa escolha só cabe a nós. Ninguém é responsável por pesar a vida de ninguém. A evolução é individual. A caminhada tem que ser feita pelos seus próprios pés. Os outros estão em nossos lados para nos ajudar, seja até mesmo através dos desafios. Porque muitas vezes os desafios, as pedras encontradas pelo caminho, elas servem como propulsora para nos tirar da zona de conforto e nos fazer enxergar que a gente precisa sim mudar, que a gente precisa encarar o medo, encarar as responsabilidades, e enxergar verdadeiramente o propósito que Deus tem dado às nossas vidas, para que possamos seguir evoluindo, seguir contribuindo para a evolução de um todo, não só nossa. Que a gente possa fazer sempre as perguntas: existe alguém que ainda preciso perdoar? Ou alguma dor que preciso soltar? O que eu posso mudar hoje para melhorar minha sintonia espiritual? Vamos guardar essas perguntas para que a gente possa repeti-las toda vez que a gente sentir que o nosso coração, a nossa mente, está entrando em qualquer tipo de desequilíbrio ou influência espiritual. Porque agora a gente sabe que só depende de nós mudarmos. As escolhas são individuais. Os processos são únicos. E temos diversas ferramentas, inclusive um mentor espiritual, 24 horas por dia, sem um descanso, sem hora extra, para nos orientar. Que a gente possa ter realmente a sabedoria para aproveitar toda essa espiritualidade maravilhosa que está sempre nos envolvendo, e que a gente possa enxergar o quanto a gente é amado, abençoado, carregado no colo, mesmo quando a gente quer espernear e acha que Deus abandonou a gente. Nada é por acaso. Se a dor está lhe consumindo, é porque você precisa fazer suas reflexões e precisa mudar. Só depende de você. Pode ligar a luz aí para mim, por favor? E a mensagem final é: a libertação espiritual não começa fora de nós. Ela começa na escolha dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Nenhuma dor é eterna. Nenhum erro é definitivo. Nenhuma obsessão resiste à transformação sincera do coração. Tudo passa. Então, por maior que seja o seu problema, a sua dor, a sua dificuldade, ora, silencia. A gente não precisa resolver
e ter respostas para tudo na hora que a gente quer. É na hora que Deus achar que a gente está preparado. E isso só vem através da calma, a fé, oração. Muita oração. E se sintonizar nas coisas que te faz bem. Não adianta você buscar lugares tumultuados que vai te trazer desconforto se você está precisando refletir e fazer mudanças significativas na sua vida. Muitas vezes é momento de recolhimento, para a gente escutar a voz interior e a voz da espiritualidade. Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigada, gratidão.